Pá. Ah, tá. Esqueci de avisar, irmãos. Orem por mim, que amanhã eu vou fazer uma viagem. Nós vamos para Concílio, né? Você já sabe, já disse a vocês, nós passaremos aí mais de uma semana sem ter nosso culto, né? Porque nós estaremos em Concílio. Eu viajo amanhã e volto no outro sábado, que vai ter avaliação pastoral aqui, exatamente no dia que eu vou voltar, né? Sábado que eu falo porque vai ser sexta-feira já. A gente vai chegar em Figueiredo depois do pôr do sol. Então que vocês possam orar por isso, né? Vai ter avaliação pastoral aqui em Figueiredo. Eu passarei pela avaliação, né? Ai, meu Deus do céu. E aí nós estaremos aqui no dia 30, né? Então nós passaremos esse período aí sem fazer o culto, tá bom? Mas estaremos orando de lá por vocês. Lá a gente acorda muito cedo também, né? Fazer as orações e tudo. Tem os encontros pastorais. Então que vocês possam orar por nós estaremos orando por vocês, tá bom? Nesse período aí. E vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Vocês possam orar. Amém. Vai ser pela malha fina, pastor. É. Orem, irmãos, orem. Muito bem. Vamos lá para o estudo. Já estamos até gravando aqui, né? Agora vamos para o estudo. Estudo curto, muito interessante também, que vale muito a pena a gente dedicar um tempinho para ouvir. Povo abençoado do Senhor, aqui está. Nós estamos no capítulo 75 do livro Lar Adventista, Guia dos Pais em Assuntos Sociais. Olha como nós já sabemos deste assunto, mas é importante frisar como os pais têm grande responsabilidade sobre os filhos, né? E como os pais precisam ter algumas, como é que fala? Posições bem claras em relação às amizades, às decisões que os filhos também tomam. Então, olha que interessante esse assunto, ó. Influências que são quase esmagadoras. Diz assim, ó, a má influência em torno de nossos filhos é quase avassaladora. Ela lhes está corrompendo a mente e arrastando-os à perdição. O espírito da juventude é naturalmente inclinado à leviandade, e nos verdes anos, antes de o caráter estar formado e o discernimento estar amadurecido, manifestam frequentemente preferência por companheiros que exercerão nociva influência sobre eles. Sejam jovens postos em meio das circunstâncias mais favoráveis possíveis, pois os companheiros que escolherem, os princípios que adotarem, os hábitos que formarem, decidirão a questão da sua prestatividade aqui e de seus interesses futuros e eternos, com uma exatidão infalível. Olha que interessante. Então, irmãos, é isso aqui, isso que é pura verdade. Nós sabemos disso. A má influência, ela, ela, ela é quase avassaladora. Ela consegue destruir tudo aquilo que você construiu durante muitos e muitos anos. Se nós não tivermos entendendo isso e colocando nossos filhos diante de pessoas que possam influenciá-las positivamente, o que que vai acontecer? Os nossos filhos serão postos em circunstâncias que os farão escolher sempre as más companhias, infelizmente. Porque as más companhias, em alguns casos, principalmente na fase da adolescência, pode parecer assim inofensivo inicialmente, mas elas ganham força. Porque se você observar, uma vida de alguém que é boa companhia não parece ser uma vida tão alegre, ou não dizer alegre, mas não parece ser uma vida tão assim radical para um adolescente, né? Para um jovem. Quando ele pega uma pessoa ali que é uma má companhia, já é uma amizade ali que vai levá-los para fazer coisas assim um pouco mais emocionantes, vamos dizer assim, que tenha que quebrar um pouco de regras. E isso faz com que na cabeça do adolescente que ele se torne algo mais prazeroso de se relacionar, de fazer, porque a adrenalina consome seu coração, a serotonina. Então isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que ele sinta aquela alegria constante e aí comece a quebrar regras, quebrar leis e aquilo vai se tornando cada vez mais comum na vida daquele adolescente, daquele jovem, e isso vai fazendo com que ele vá perdendo os interesses pelas coisas terrenas, o respeito paterno, o respeito da família e também pelas coisas futuras espirituais. Percebe? Percebe como o inimigo consegue trabalhar com a questão das associações, das amizades, para destruir aquilo que você, com muita luta, construiu, levando ensinamento religioso para tua filha. Por isso que é importante nós termos, darmos aos nossos filhos possibilidades para que eles tenham amizades que sejam
amizades benéficas, né? Amizades que vão levá-los para o céu e não para o inferno. Perigo da liberdade ilimitada, que diz, ó, pais, os vossos filhos não são protegidos convenientemente. Nunca deve obter permissão para sair e entrar quando desejarem, sem o saberdes ou os consentirdes. A irrestrita liberdade que se confere às crianças desta época demonstrou ser a ruína de milhares de famílias, irmãos. Há quantos se permite ficar na rua até de noite, muito tarde, e os pais se contentam em ignorar os companheiros de seus filhos. Não raros são escolhidos companheiros cuja influência tende unicamente para a desmoralização. É preciso guardar-se contra as próprias fontes do mal. Pais, a menos que saibais que o ambiente é próprio, não permitais que vossos filhos saiam à rua depois de cair a noite, a fim de se empenharem em competições esportivas ao ar livre ou para se encontrarem com outros rapazes com o propósito de se divertirem. Se esta regra for rigidamente imposta, a obediência tornará habitual, cessando o desejo de extravagâncias. Percebeu? Olha que conselho interessante, olha que informação preciosa. Nós não devemos estar deixando nossos filhos saírem, né, sem nosso consentimento e muito menos sair tarde da noite ou voltar até tarde da noite, sem se preocupar com as amizades dele. Então nós temos que ter uma postura em relação a esse assunto. Obviamente, muitos que estão aqui já têm filhos adultos, né? Mas um ou outro tem filhos aqui que ainda são novos. Eu acredito que até você, os filhos novos, tem colocado aí, tem dado colocar essa rédea, tem ensinado exatamente essa informação. Mas é importante que nós temos analise com carinho, né, essa situação. Eu lembro uma história muito engraçada que eu vi uma vez que o que aconteceu comigo, né? Antes de eu ser adventista, eu usava brincos, E aí e esse amigo meu, ele era um amigo que em alguns momentos ele era uma má influência para mim, em outros eu era para ele, porque na época eu não estava na igreja. Mas na maioria das vezes era ele, né? Má influência. Eu usava brinco, mas eu sempre tive aqueles princípios, né? E uma loucura da minha cabeça, na época da juventude, do jovem. Eu fui aprendendo a gostar de músicas muito agitadas, como rock, por exemplo, e ele era uma das pessoas que me influenciava nesse assunto também. E uma certa vez eu cheguei na casa dele, e visitá-lo lá junto com nós está chegando da escola, fomos lá, e a mãe deles era da igreja, né? Da Assembleia de Deus. Quando ela me viu, ela fez uma cara. Ela fez uma cara, olhou pra mim assim, eu acho que ela fez um raio-x meu, né? Olhou do pé à cabeça, analisou tudo. Depois ele veio me dizer que a mãe dele tinha dito que amizade era aquela. Fazer amizade com um rapaz que tava cheio dos brincos, cheio de não sei do que e tal, tal, tal. Preocupação dos pais, né? E aquilo pra mim foi interessante. Eu nunca esqueci daquela situação que ele me falou, nunca esqueci. E eu hoje eu olho e eu também observo a mesma coisa que aquela mãe observou, né? Eu olho assim quando eu vejo um adolescente, um jovenzinho na rua, cheio do brinco, um cabelo mais diferenciado e tal. Eu falo, olha, eu não sei o que passa no coração desse rapaz. Ele pode ser uma pessoa boa, mas nós estamos olhando, nós não estamos olhando o coração, nós estamos olhando a aparência, é o que nós observamos. Então, pela aparência, eu não gostaria muito que fosse muito próximo dos meninos da igreja ou das meninas da igreja, né, para não contaminar, é o que eu pensava. Então, naquele momento, aquela mãe, ela teve essa aversão à minha imagem e hoje, para a glória de Deus, ela curte as coisas que eu publico. Hoje, infelizmente, o filho dela não é da igreja, né, continua dentro de uma vida, de uma realidade assim que não é muito boa, mas ela curte tudo, comenta tudo, é muito legal, é muito interessante. Que bom que Deus teve misericórdia de mim, tocou meu coração e eu voltei aos caminhos do Senhor. E hoje estou aqui levando a mensagem dele, né? Mas poderia ser diferente. As influências, irmãos, elas têm o poder para fazer isso. Tem um poder para. É como se fosse aquele. Ele vai lastrando, ele vai contaminando, ele vai prejudicando. É muito difícil esse assunto, é muito complicado esse assunto. A ponto de nós tomarmos decisões que nós não faríamos de forma nenhuma, mas a gente começa a fazer por causa das influências.
Então, assim, é importante nós tenhamos cuidado com os filhos, né? Observemos os amigos, observemos com quem que eles estão andando, o que que eles estão falando, quais são as gírias, qual é o pensamento, como é que estão sendo agora a situação na escola. É importante que você tenha controle ou conheça mais ou menos como é que está o seu filho na escola, porque isso vai retratar muito bem quem é o seu filho, com quem que ele está andando. Se as notas estiverem muito baixas, observe com quem que ele está andando, que as influências são muito negativas. Se estiver muito alta, aí você vai glorificar a Deus, vai saber quem são os amigos, porque, né, na escola eles têm essa socialização, é muito importante. Ontem eu estive numa escola, né, fazendo uma apresentação do Quebrando Silêncio, e ali tinha muitas adolescentes, muitos jovens, muitas pessoas ali. E tinha aquele que sentava bem na frente, eu vi uma briga para sentar bem na frente, que eram várias classes juntas, né? E as meninas diziam assim: não, eu gosto de sentar na frente, que é para aprender bem, para participar bem. Mais ou menos umas quatro meninas assim. Eu achei aquilo muito legal. Digo: olha, tomara que vocês tenham notas muito boas. Sim, nós temos notas muito boas. E isso me chamou muita atenção, porque é uma das coisas que a gente leva em consideração, né? Então é muito importante que os nossos filhos tenham boas amizades, que nós controlemos muitas coisas. Por exemplo, sair, você vai sair, que hora vai chegar? Mas essa situação de sair muito tarde, até para praticar alguma coisa, tem um conselho aqui, ó. É importante que você não deixe seus filhos muito tarde na rua ou saindo para praticar até mesmo esportes à noite, sem se preocupar com quem que eles estão indo. É muito importante que isso tenha. Às vezes você deixa o seu filho sair para jogar um futebol na rua, né, com a garotada, mas é lá que começa a apresentar a ele as drogas, o crack, né? As meninas estão ali, eu vou ali com a cara da minha amiga, e ali começa então a apresentação, a prostituição, né? As meninas começam a já a se apresentar como mulher para homens. É muito difícil esse assunto, irmãos. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado, esse olhar carinhoso para as nossas crianças, né? Nossos jovens e até para por nós mesmos, nossos amigos. Os pais devem escolher as companhias dos filhos. Devem os pais lembrar-se de que a associação com os que têm moral frouxa e caráter vulgar exercerá influência perniciosa sobre os jovens. Se deixam de escolher para seus filhos companhia conveniente, se permitem que se associem com jovens de moral duvidosa, coloca-nos ou permite que eles se coloquem em uma escola em que são ensinadas e praticadas lições de depravação. Podem achar que seus filhos sejam bastante fortes para resistir à tentação, mas como poderão estar certos disto? É muito mais fácil ceder às más influências do que a elas resistir. Antes que se aperceberam disso, podem seus filhos tornar-se imbuídos do espírito de seus companheiros e degradar-se ou arruinar-se. Eu conheço um pai que ele sempre ensinou os filhos dele no caminho do Senhor. Eu achava muito bonito essa família, né? E uma certa vez, os filhos dele se começaram a se envolver com pessoas que não tinham o mesmo desejo que os pais, não tinham a mesma mente que os pais. E aí lá onde eu morava tinha umas festas, né, que chamavam-se de matinê. Eram festas pela noite e pegava madrugada. E era festa só para menino novo, para jovens, adolescentes. A própria escola era que promovia. E essa família sempre foi adventista, né? Os filhos e tudo. E uma certa vez fugiu pela noite a menina, né? Ela fugiu para ir para essa festa. Aí fugiu, pulou a janela e tudo. E o pai, ele percebeu que alguma coisa estava estranha, foi no quarto, olhou ali, percebeu que a cama tinha ali algumas almofadas, né, para poder esconder e tentar enganar. Quando ele observou que a filha não estava no quarto, ele foi atrás na cidade. E aí descobriu que ela estava naquela matinê e tirou a filha dali da matinê. Uma vergonha para aquele pai, né? Uma vergonha, porque ele sempre foi um bom cristão, servia ao Senhor, e foi uma vergonha para ele. Então, gente, é complicado, né? Quando nós temos assim, e não percebemos as amizades que nossos filhos têm, isso pode acontecer, porque nessa idade da juventude é a hora que tomam-se decisões que só irão perceber depois, né? Teve uma frase esses dias que eu acho que vocês estão acompanhando, não sei se vocês estão acompanhando, com certeza alguns sim, outros não. Teve algumas denúncias nesse período pela rede social de tráfico humano, né? De adultização de menores, colocando crianças para dançar, ganhar dinheiro. Então teve uma denúncia, né? E a pessoa que denunciou, ela usou uma frase que foi muito interessante. Ela falou assim, ó, olha, essas crianças hoje elas não entendem. Com 19 anos elas percebem,
e com 20 anos elas se arrependem. Ele usou essa expressão, essa frase. E aquilo me chamou muito a atenção, porque ele falou assim: elas não, elas estão vivendo uma vida ali, dançando, rebolando, fazendo tudo aquilo, e algumas já até abortaram, tiveram filhos novos, enfim, ele começa a dizer, não, estão naquela emoção. Daqui a pouco elas chegam, elas entendem o que está acontecendo, elas percebem o que aconteceu, e depois elas se arrependem daquilo ali. E é o que acontece em muitos casos. Tomam-se decisões precipitadas, e depois a pessoa entende e aí se arrepende. Já é tarde, né? Então, por isso nós temos que escolher as amizades dos nossos filhos. Enquanto eles estiverem sobre a nossa égide, vou dizer assim, nós temos que escolher as amizades deles. Contenção firme, mas bondosa. Não devem os pais ceder às inclinações de seus filhos, mas seguir o caminho claro do dever que Deus traçou, restringindo-os com bondade, negando com firmeza e determinação, mas também com amor no que respeita aos seus errôneos desejos, guiando com oração fervente e perseverante esforço em seus passos do mundo para o céu. Os filhos não devem ser deixados a vagar pelos caminhos e que estão acostumados a penetrar nas avenidas, a que estão acostumados, a penetrar nas avenidas que se abrem por todos os lados, afastando-se do caminho reto. Ninguém está em tão grande perigo como os que não conhecem qualquer perigo e não têm a paciência da cautela e do conselho. Percebeu? Ninguém está em grande perigo como os que não conhecem qualquer perigo. Percebeu? E que ele não tem paciência e se preocupa com os conselhos. A minha filha, ela estuda no internato, e lá no internato é assim: se você vai sair para alguma coisa, até mesmo se você vai aqui é, é, no campo jogar uma bola ou alguma coisa que seja fora daquilo que está programado pela escola, eles têm que ligar e a gente tem que fazer uma motorização. Ontem foi o aniversário dela, né? Nós conseguimos ali mandar ali um recurso para fazer ali uma festinha e aí pediram ali autorização para poder ela ir para o aniversário. Olha como é que funciona. É assim que funcionam as coisas lá. E aí chega um dia que ela sempre manda, né? Papai, a fulana de tal, a mãe dela veio aqui, tá querendo ir para Figueiredo. Eu queria ir lá. Eu queria ir lá para comer alguma coisa diferente, tal, tal, tal. Aí eu digo, não. Aí ela fica. Aí, papai, não sei o que, não sei o que, o pessoal foi passar o final de semana na casa dos amigos, e aí a fulana de tal pediu aqui pra mãe dela se eu podia passar lá esse final de semana na casa dela, da mãe dela lá. Eu falei, quem é? Tal, tal. Não. Aí ela fala, poxa, papai, isso não deixa não. Eu falei, minha filha, aí você está em segurança na escola. Tem pessoas aí, tem professores, tem pastores, tem todo mundo aí pra estar te dando essa assistência. Você está em segurança, o papai confia, mas você não vai sair daí, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, mas eu queria comer um negócio. Não, vai nada, vai nada. Daí pra lá parece pouco, mas é 4 quilômetros. 4 quilômetros pode acontecer muitas coisas, Deus o livre. Eu não sei com quem você. Eu falei, não. E o papai ama você, mas você não vai, não. Aí ela, tá bom então. Aí ela nunca reclama, não. Ela só entende. Ela, tá bom, papai, não, tá bom, não dá, não dá. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, né? Que ela está entendendo ainda. Então, é importante que nós tenhamos esse braço firme, mas também que sejamos bondosos, né? Sejamos bondosos com nossos filhos, mas tenhamos também esse braço firme e possamos. Nós já conhecemos um pouco da vida, irmãos. Eu sou novo, mas já conheço um pouquinho dos caminhos, já sabemos mais ou menos o que acontece, né? Nós temos que estar ligado aí, não deixar achar, não vai acontecer. Ah, meu amigo, não vai acontecer, é? Nós temos que ter cuidado, temos que saber quem que nós estamos, como, e que mundo nós estamos vivendo. Guardai vossos filhos de toda influência objetável possível, pois na meninice eles são mais prontos para receber impressões, seja de dignidade moral, de pureza, de docilidade, de caráter, seja de egoísmo, impureza e desobediência. Uma vez influenciados pelo espírito de murmuração, orgulho, vaidade e impureza, e a noda poderá ficar indeleável pelo resto da vida. Percebeu, irmãos? Ou seja, se nós estivermos deixando nossos filhos se encher de orgulho, vaidade, impureza, essa noda ela nunca vai se apagar pelo resto da vida. Vai ser muito difícil que isso aconteça. Então que eu e você tenhamos o cuidado com os nossos filhos. Amém ou não amém? Espero que tenha ficado muito claro para você e que o apelo de hoje seja: Senhor, me ajude ou nos ajude com a criação de nossos filhos. Nós sejamos sábios para orientar corretamente os nossos filhos sobre as associações com outras pessoas. Que esse seja o nosso desejo, irmãos. Em nome de Jesus, cuidemos daquilo, da bênção e da herança que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo, por mais um aprendizado. Obrigado, Pai, pelos filhos que o Senhor nos deste. E nos ajuda, Senhor Deus, a criá-los, a entender, Senhor Deus, que estão numa fase onde as amizades aparecem para eles
Mas às vezes essas amizades são más influências. Possamos ter a visão sábia para entender, Senhor Deus, isso e se tiver que afastar, afaste, mas de alguma forma, Senhor Deus, possamos aí conduzir os nossos filhos e ajudá-los na escolha também dos amigos. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para tudo isso. Em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos. Amém. Amém. Muito bem, povo amado. Ficou clara a mensagem de hoje? Muito boa, pastor. Que Deus seja Muito boa eternamente mesmo. louvado. Coloca aí o seu rosto. Olha aí, meu amigo Lander. Deus te abençoe, Lander, Jander. Deus abençoe vocês, viu? Estamos por aqui, pastor. A gente some, mas a gente aparece. Amém. Cadê aí os demais? Vamos lá, mostra o rosto aí, Nazaré, Cristina, Cecília, Slane, Fernando, Oséias, Helenilde. Mostra aí, gente, para ficar bem bonito aqui nosso print. Aldenira, minha avó. Cadê aí? Vamos ver. Temos 24 aparelhos conectados, para a glória do Senhor. E a Agatha tá dormindo? Amém. Tá aqui, ó. Quarta. A mãe dela aqui. Ela se preparar que quarta-feira, se Deus quiser, eu tô aí. Vamos lá, gente boa lá. Pronto, agora ficou mais bonito aqui, ó. Só falta 4. Nilziane, Eslane, Oséias e o Fernando. Mas ficou bem legal aqui nossa tela. Só dois hoje. Vamos lá então. Vamos lá tirar essa foto bonita. Aguardarmos essa recordação. 2, 3 e. Peraí, mais uma. Vamos. Pronto, povo de Deus, um excelente dia da preparação para todos vocês. Nós nos veremos agora só depois dos filhos, sem ser nessa terça, na outra. É que nós veremos, e aí nós já vamos nos ver praticamente para finalizar a leitura do livro, e aí nós só nos veremos depois, em momentos esporádicos. Que Deus abençoe, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. E até. Amém. Feliz sábado a Bom todos. dia a todos. Feliz sábado. Bom dia, Feliz Leozinho. sábado. Te ver. Bom dia, amado.